Os homens fortes do futebol do Internacional já avisaram qual é a grande preocupação nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Se fala em rebaixamento de fato, é também outra preocupação dos bastidores. Já se projeta também 2024, um pedido feito na CBF e a possibilidade de deixar o Internacional e voltar para os Estados Unidos. Tudo isso foi revelado pelo gerente esportivo do Inter, Magrão, em uma entrevista ao Leonardo Meneghetti, no seu canal no YouTube, no quadro Na Cara do Gol, e que tem repercussões muito importantes dentro do vestiário e do bastidor do Internacional. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais outro vídeo aqui no canal e a gente vai falar muito sobre essa entrevista esclarecedora do gerente esportivo do Internacional, Magrão, ao Menegas, Leonardo Meneghetti, lá no seu canal no YouTube, no quadro Na Cara do Gol, porque é uma entrevista muito interessante e esclarecedora sobre grandes preocupações do presidente Alessandro Barcelos, de Eduardo Cudê e dele, gerente esportivo Magrão, os homens fortes dentro do vestiário do Internacional, com essa reta final de Campeonato Brasileiro. A preocupação é com o rebaixamento de fato, o que já se projeta para 2024. Uma mágoa revelada pelo gerente esportivo do Inter que pode fazer com que ele volte para a Major League Soccer. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito lá em KTO.com. Erramos ontem em Brasil e Argentina, fomos no empatezito com ambos marcam. É verdade que o Brasil teve oportunidades para empatar o jogo com o Martinelli, com o Gabriel Jesus, mas a Argentina do Lionel Scaloni venceu o Brasil do Fernando Diniz. Tem dia que é noite lá na KTO, mas vai lá, usa o cupom DIAS e ganha 20% de free bet para dar uma brincada no primeiro depósito, tá certo? Bom, pessoal, nesse vídeo, como eu destaquei, eu quero repercutir uma entrevista bem importante do gerente esportivo do Internacional, Magrão, para o Leonardo Meneghetti, no seu canal no YouTube, lá no quadro Na Cara do Gol, porque ele traz algumas revelações bem importantes sobre essa reta final de temporada do Inter, essas últimas 4 rodadas do Campeonato Brasileiro, mas também o que será do seu trabalho, se é que haverá trabalho do Magrão no Inter, em 2024. É uma entrevista de cerca de 35, 40 para mais, 40 minutos mais ou menos, a entrevista do Meneghetti com o gerente esportivo do Inter, Magrão, em que ele destaca bastante essa reta final de temporada. Ele lamenta em 2, 3 oportunidades na entrevista a semifinal da Libertadores, como foi contra o Fluminense. A gente sabe que é algo que pegou muito no vestiário do Inter, mas ele saudou muito o poder de reação dos jogadores, de um Grenal logo depois jogar muito bem, ganhar de 13, poderia ter sido mais aquele Grenal contra o Grêmio no estádio Beira-Rio, que terminou em 3-2 para o Internacional. Ele até revelou que ele mandou uma mensagem no grupo de WhatsApp para jogadores e funcionários, para que ninguém se abalasse depois daquela eliminação da forma que foi contra o Fluminense, mas destacou que essa reta final de Campeonato Brasileiro poderia até ter sido melhor. Ele destacou os jogos contra o Curitiba, ele destacou que o Inter estava com a menos, o jogo também contra o América. E aí o Meneghetti questionou o Magrão sobre rebaixamento. Se é falado no bastidor do Internacional hoje e se existe uma preocupação com a possibilidade do Inter acabar rebaixado, os 5 pontos que tem hoje de diferença para o Bahia, que é o 17º com 38 pontos, e ele disse que não se fala em rebaixamento nesse momento, que por mais que a pontuação indique isso, não é a preocupação, principalmente pelo que o Inter vem apresentando dentro de campo e também depois dessa eliminação contra o Fluminense. Ele destacou bastante, o Magrão, que sim, existiu aquele pedido do Inter na CBF e que ele destacou que talvez dentro desses jogos contra a América, Curitiba, jogo contra o Bahia, que foi uma derrota doída fora de casa por 1-0 na Fonte Nova, que o Inter talvez tenha sido um dos piores jogos do Inter nessa reta final, principalmente depois da eliminação da Libertadores. O Magrão destacou muito que o Inter tinha desfalques por conta da data FIFA e ele deu uma porrada na CBF, disse que de fato, confirmou uma informação que a gente trouxe aqui no canal, de que o Inter fez um pedido na CBF para que os seus jogos pós-data FIFA não fossem um dia após o término da data FIFA, e sim 2, 3 dias, como vai ser agora contra o Bragantino, porque isso prejudica muito, não tem tempo de logística para que os jogadores estejam em Porto Alegre e à disposição. Ele destacou também, e aí
já pensando nesses últimos jogos aí, eu destaquei do pedido para a CBF, que não se fala em rebaixamento, mas que eles têm uma preocupação muito grande, ele, o presidente, o Kudê, que são os nomes fortes do vestiário, tem ali ao seu redor dentro do departamento de futebol o vice, que é o Felipe Becker, o José Love Bisol, diretor de futebol, mas os homens fortes, de fato, desse departamento de futebol é o Magrão, Barcelos e o Eduardo Kudê, que tem uma preocupação muito grande deles e que eles conversam isso diariamente no ambiente, no bastidor e com os jogadores, para que essa reta final não fique esse sentimento do torcedor e até de nós da imprensa, a gente tem que fazer esse meia-culpa de que o Inter está num fim de festa. Terminou a temporada, o Inter não tem que brigar, só tem que confirmar a vaga na Sul-Americana. Que eles, obviamente, concordam com esse ponto, que tem que confirmar essa vaga de uma vez, mas que não pode ficar nesse clima de fim de festa, porque tem que brigar para deixar uma boa impressão nessas últimas 4 rodadas, começando pelo jogo do domingo no Beira-Rio contra o Red Bull Bragantino. Ainda vai ter Cuiabá e Corinthians fora de casa e o Botafogo na última rodada, possivelmente brigando por título ainda dentro do estádio Beira-Rio. E aí, dentro dessa boa imagem que o Magrão disse que eles querem deixar para a próxima temporada, ele destaca que precisa deixar essa boa imagem para 24, para chegar em 24 e fazer um ótimo ano, reforçando o grupo que já está aí. Então a gente tem esse indicativo, e é o que a gente já ouviu do Barcelos, que a gente já ouviu do Felipe Becker, do Bisol, do próprio Magrão, do outro lado da oposição de Roberto Melo, que vai concorrer também no pleito eleitoral aí do Internacional para ser o presidente do Inter pelo próximo triênio, que é reforçar o grupo que já está aqui em Porto Alegre. E o Magrão voltou a destacar isso. Só que não se sabe se o próprio Magrão estará no Internacional. E ele deixou em aberto esse futuro no Inter. O Meneghetti perguntou para ele qual a posição dele sobre ficar. Ele disse que ele está muito feliz em Porto Alegre, trouxe a família dele, ele já jogou aqui, conhece a cidade, tinha casa ainda aqui, mesmo depois que tinha deixado o Internacional lá para 2009, 2010, enfim. Mas que ele gosta muito da cidade e gostaria de ficar. Só que ele sabe que tem uma questão eleitoral. E ele destacou: Giovanni Luigi e Fernando Carvalho foram quem levaram ele pro Inter, foi quem levou esses dois personagens, o Giovanni Luigi e o Fernando Carvalho, levaram ele pro Inter pela primeira vez. E ele sabe que eles estão do outro lado da eleição, do lado do Roberto Melo. E que até agora, desse outro lado, não houve nenhuma ligação para ele para dizer, contamos com o teu trabalho, mesmo que mude o presidente e a oposição seja eleita. E ele disse que não recebeu nenhuma ligação para dizer que contam com o trabalho dele e que quer ficar onde é bem acolhido. Eu senti um tom de mágoa do Magrão por não ter sido procurado pela oposição. A gente sabe, caso Roberto Melo seja eleito, o D'Alessandro e o Abel Braga devem ser os nomes fortes do futebol ao lado do executivo Alexandre Matos hoje no Atlético Paranaense. Uma entrevista muito esclarecedora do Magrão, falando sobre possibilidade de saída, em que ele ainda destaca: caso ele saia, ele tem uma porta aberta na Major League Soccer para voltar ao Inter Miami, onde ele já fez esse trabalho de gerente esportivo antes de vir para o Internacional. O que tu acha dessa situação? Ficaria com o Magrão independente do próximo presidente? Deixa aqui nos comentários que eu estou interagindo com vocês e não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações para aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.